Irmãos, como é importante nós cantarmos cânticos que glorifiquem e honrem o nosso Senhor. Como é bom na presença do Senhor, porque o desejo de Deus é que nós vivamos aqui na presença do Senhor. E essas letras vão entrando devagarinho para a nossa mente, para o nosso coração, vai ganhando-nos a cada dia mais. É importante isso. Muito bom. Louvores ao nosso Deus, na presença dEle. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Eu gostaria nessa noite de dar continuidade ao livro de Efésios. Nós paramos na última vez que falamos sobre as exortações da santidade. Exortações da santidade. Falamos do versículo 24, 25 até o capítulo 5 do versículo 2. Gostaríamos de retomar nessa noite do versículo 3 até o versículo 14. Vamos fazer uma oração, mais uma oração. Pai, estamos aqui na Tua presença com alegria, com gratidão a Ti pelo que Tu és, o grande Deus, que um dia veio até nós, se deu ali naquela cruz, demonstrando o Teu grande amor, Senhor. E hoje estamos salvos pela Tua graça, bondade e misericórdia. E como igreja nessa noite, nós Te agradecemos por essa hora muito importante, de poder compartilhar a Tua santa palavra, que ela é alimento para nós. Alimenta-nos, edifica-nos e, acima de tudo, glorifica o Teu nome. Dê graça, sabedoria do alto, Senhor, para que possamos compartilhar com temor, mas com gratidão a Ti. Testifica da Tua palavra, Teu Espírito Santo possa nos ministrar realmente, revelar a Tua palavra, Senhor. Que a igreja possa ser edificada, todos nós, Senhor, e que o Senhor seja glorificado nessa noite, mais uma vez. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos acompanhar a leitura aí a partir do versículo 3. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Versículo 5. Sabeis, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Amém. Muito importante, são palavras até difíceis, algumas a gente até desconhece, mas o Espírito Santo sabe muito bem o que faz. Os irmãos vão ver que importante que é. Eu queria, antes de a gente começar no versículo 3, gostaria de mostrar um pouco o que nós falamos na última instância, no capítulo 5, versículo 1 e 2, que é realmente um fundamento para nós nessa noite, é uma base sólida para que nós cumpramos realmente esses princípios, esses pontos importantes aqui, que o tema dessa mensagem é o fruto da luz e as obras das trevas. Nós vimos aí o versículo 1 e 2, ele fala que, Paulo dizendo que sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício a Deus em aroma suave. Aqui nós vemos algo muito importante, que parece que o Espírito Santo sabe
das nossas limitações, e Paulo inicia aqui esses 2 versículos que são fundamentos sólidos, importantíssimos para toda a nossa carreira, e principalmente agora, a partir do versículo 4 até do capítulo 4 até o capítulo 6, que essa segunda parte do livro fala sobre a ética, sobre o andar. Logo no capítulo 4, aí no primeiro versículo, Paulo faz um rogo aí, né? Pois eu, prisioneiro do Senhor, ele estava preso em Roma, e ele mostra, né, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamado. Então aqui é algo ortopédico. Agora nós vamos ver sobre o andar, a parte ética, né? E ele mostra algo muito importante aqui: sede, pois, imitadores de Deus. Eu estava pensando sobre isso. Nós não podemos imitar o Senhor na sua soberania, na sua onisciência, na sua onipresença, né? Não é isso que ele está pedindo. Nós olharmos direito aqui, ele fala, como filhos amados, e andar em amor. Então a gente começa a lembrar da identidade do Cristo homem, como ele trilhou nessa terra. Não só isso, mas depois na cruz ali. E ele fala como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Irmãos, que possamos imitá-lo. De que jeito? Ele fala do amor, ele é amor. Se nós olharmos um pouquinho no último versículo aí dentro do capítulo 5, nós vemos, está dentro do contexto aí, ele fala como também Cristo vos perdoou, imitando o perdão. E outra coisa importante também é como ele se deu, ou seja, então o amor, o perdão e o sacrifício, fazer morrer a nossa natureza terrena, nos entregar a outros, foi o que ele fez. E que assim podemos, que possamos imitá-los como filhos amados, e olharmos para Jesus Cristo ali na cruz, como olhando também, vendo aquela humanidade dele, né? Que ele se colocou, não pecou, caminhou aqui, sofreu. E o próprio capítulo 5 de Romanos, ali no versículo 8, fala Deus, né? Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Então a gente vai vendo a palavra de Deus, levando realmente a prova autêntica de que Deus amou. Versículo 3, 16 do capítulo 3 de João, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Pai deu o Filho, Ele se deu por nós. Então a gente vai vendo essas façanhas, esses fatos, que nunca ninguém viu nesse mundo. Somente essa foi a única vez. E outra vez será um momento muito forte, como a vinda dele vai ser, a morte dele ali na cruz vai ser a sua segunda vinda. E é o que nós anelamos. O cristão anela essa vinda de Cristo, né? Nós vivemos um dia eternamente com Ele. E aqui nós vemos que somos amados de Deus. E isso é importante, porque na nossa natureza caída, muitas vezes nós duvidamos, será que ninguém me ama? A gente sente até isso. Puxa, mas quem? Mas olha para a Bíblia diz que Deus nos amou. Ele nos ama, não pelo que merecíamos, nós não merecíamos nada, mas simplesmente Ele quis. Aprove a Deus nos amar. Ele é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. E não só isso, Ele nos deu vida e vida eterna. Então, que graça é essa? Quanto mais nós entendermos o que aconteceu ali naquela cruz, mais nós vamos reagindo a esse amor, ao amor de Deus, e andando em amor. A teologia vai entrando, a doutrina vai inculcando na nossa mente, no nosso coração, e nós vamos respondendo com a nossa ética. Não há necessidade de obrigação mais, mas nós vamos fazendo por amor a Ele, porque o que Ele fez ali por nós não merecíamos, e nós vamos respondendo, nós vamos sendo responsivos a Deus. Ninguém mais, não precisa, mas não é uma obrigação, é um princípio sim, mas nós lemos, nós praticamos, porque Senhor, nós olhamos o que Ele fez ali. Por isso que é importante nós não tirarmos o foco do Cristo Redentor, do fato que aconteceu ali naquela cruz. Foi um marco ali da história.
aquele que não conheceu o pecado. Paulo fala em Coríntios capítulo 2, capítulo 5, versículo 21, ele fala, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, Deus o fez, Cristo pecado por nós, para que nele, em Cristo, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Eu sei que a nossa mente ainda é limitada em compreensão, mas quanto mais nós lermos, orarmos, uma reunião como essa, vai batendo, a coisa vai entrando e nós vamos sendo responsivos. É como um cântico aqui nessa noite, nós cantamos aqui essas letras, talvez ainda não é realidade para mim, para muitos daqui, mas nós vamos insistir conosco, ela vai entrando, vamos permitir que ela entre, vamos cantando, né? E vai formando o caráter de Cristo em nós. Irmãos, que nós possamos fazer tudo para a glória de Deus, deixando o velho homem, se despindo daquela roupa antiga, e tomando posse do novo homem, se vestindo a roupa nova, e vivendo inteiramente para a glória do Senhor, numa vida de santidade, para a sua honra e glória. É o que Paulo falou, que nós lemos agora no capítulo 4, no primeiro versículo, que nós temos que andar dessa maneira. John MacArthur, nós estamos estudando um livro, e de repente aparece uma coisa da glória ali, eu falei, nossa, vamos ver. Ele fala assim, ele faz uma pergunta, a que exatamente a glória de Deus se refere? E ele responde, John MacArthur diz, ela é a soma de quem é, ela é a soma de quem ele é, a soma de seus atributos e de sua natureza divina. Muito importante isso, a gente vê, ele é toda a expressão da glória dele mesmo. Uma frase que eu tenho falado aqui, eu queria repetir, eu achei muito bom essa frase, precisamos de uma consciência do grande amor de Deus em Cristo Jesus, nós estarmos entendendo o que aconteceu ali naquela cruz, no propósito eterno da sua graça, de um gozo no nosso coração, pelo amor de Cristo, Jesus, demonstrado ali naquela cruz, que derramou o seu precioso sangue ao morrer por nós. Ele foi o nosso substituto. Essas coisas, elas devem fundamentar a nossa mente, o nosso coração. Tem que ficar armazenado aqui, porque assim é que nós vamos responder a isso, essas verdades. Nós somos aquilo que nós comemos. Às vezes a pessoa vai no médico e aí, o que você comeu? Ele tira lá um raio-x, foi... Então é isso aí, você precisa comer mais isso, mais vitamina e tal. Não está indo bem. Então, essas verdades, elas devem impactar todo o nosso ser, a ponto de nós andarmos em amor. Isso para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós vamos obedecer. Nós vamos fazer tudo o que Ele pede por amor a Ele. Vai ficando uma coisa importante e sem peso, porque nós vamos oferecendo uma gratidão a Ele. É a maneira de nós cumprirmos os princípios dEle, é nós estarmos agradecendo pelo que Ele é e pelo que Ele fez ali naquela cruz. Não tem outra maneira. E aí então iniciamos o versículo 3, uma palavra tão estranha para nós, mas a impudicícia e de toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Paulo vai falar aqui, tratar esses dois primeiros versículos aqui, pelo menos, esse primeiro versículo, ele vai falar do pecado sexual. Essa palavra impudicícia, ela significa porneia, pornografia e todo tipo de imoralidade sexual. É interessante, impureza significa sujo, imundo, que contamina também atos imorais. Cobiça. A cobiça, os irmãos sabem que é o 10º mandamento. É desejar o que os outros têm, desejar a mulher do próximo. E aqui nesse contexto da cobiça, está também a ver com o ato sexual, com desejo sexual. Então, me impressionou esse versículo, e não só esse, mas nós vamos vendo outros, quando ele fala assim, mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. É interessante que Paulo aqui, ele vai muito mais profundo do que nós pensamos aqui.
Ele não diz para nós não cometermos esse pecado. Não faz, ele é muito mais, ele diz que nós não devemos nem nomear. O que é esse nem nomear? Nós não, aliás, nem nomear, nós nem contarmos, nós nem compartilharmos isso, né? Nós nem mencionar, nem falar isso. Paulo já deixou um versículo lá em Romanos 13, quando ele fala da vinda do Senhor, ele fala essa palavra impudicícia. Ele diz assim: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias. Olha aí, ele usa esse termo, e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Então Paulo já colocou essa palavra lá, tem ela aí. Aí eu pesquisando, eu achei essa palavra. Lá no livro de Ezequiel, os irmãos depois outra hora com calma vê, lá no capítulo 23, Ezequiel trata desse assunto, essa palavra. Ela ali, naquele capítulo 23 de Ezequiel, eu contei o número de 5 vezes ela aparece, impudicícia. E sabe qual que é o assunto que ele trata ali? Das 2 meretrizes. É um assunto forte ali. Ele fala das 2 meretrizes. Lembra quais eram? Oolá e Oolibá, 2 irmãs, uma simbolizando uma das cidades, né? Oolá simbolizando Samaria, quando houve um adultério, quando houve a impudicícia, Oolibá, Jerusalém. Então, é interessante isso. Então, essa palavra, ela mostra essa imoralidade sexual, toda sorte de moralidade sexual. Essas coisas não devem, Paulo fala que essas coisas não devem nem ser mencionadas entre os cristãos. Numa conversa onde nós estamos, não deve ser nem mencionada. É forte. Como convém os santos. Os santos foram separados da corrupção que está no mundo. Esse assunto, irmãos, é muito importante. Eu fui muito edificado com esse assunto, estudando já há um tempo, porque ele vai nos colocar na linha, no trilho. Nós estamos num mundo perverso, e nós precisamos viver de uma maneira tal que somos luz nesse mundo. E Paulo está nos instruindo a isso. Se nós amamos o Senhor a tal ponto de nós queremos desejar fazer tudo o que Ele quer, então nós precisamos responder a esses princípios. Entender como que nós devemos nos postar nessa vida. E eu sei que vocês têm muitos relacionamentos, às vezes na escola, no banco, no serviço, na rua, na faculdade, em tantos lugares. E a minoria são os crentes. E nós precisamos de parâmetros, como nós vivermos. E não tem outro jeito. É o Espírito Santo e a Palavra de Deus. É o manual que nos ensina. Quando você tira um carro zero, o vendedor fala, se alguma coisa acontecer, tem um manual lá, ele te instrui o que você deve. Deus nos deu a Bíblia como manual, como nós vivermos. E aqui ele mostra que essas coisas não são próprias para os santos. Ou seja, os santos devem viver uma vida santa, tanto em suas ações como nas suas palavras. Porque eu achei muito bonito quando ele fala agora no versículo 4, entrando aí no versículo 4, ele diz assim, nós esquecemos da cobiça, né? Cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Cobiça é o 10º mandamento, às vezes a cobiça as coisas dos outros, né? E principalmente às vezes até a esposa do outro, e aí fala de algo muito sério, né? Então essas coisas não devem ser mencionada. Nós somos separados desse mundo, nós somos santos e precisamos viver tal como Deus nos fez. E o versículo 4 ele fala assim, o versículo 4 ele vai falar do pecado da língua. Ele começa dizendo assim no versículo 4, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Então nós vemos mais termos aqui difíceis, que nós não estamos como acostumados no dia a dia. Torpe,
significa podre, imundas. Vãs significa vazias, conversas tolas, bobagem. Chocarrices significa gracejos imorais, inconvenientes, piadas sujas. Então vamos entender aqui. Ele diz, nem, na continuidade do 3, ele fala, nem conversações torpes. Nós não devemos ter conversações imundas, podres, sujas, conversa indecente, palavrões. Isso não pode mais sair da nossa boca. E nós somos santos. Deus nos purificou. E é para nós exalarmos o bom perfume de Cristo, sermos a luz do mundo, o sal da terra. Nem palavras vãs, conversas tolas, bobagens, coisas também que não têm sentido nenhum. Essas coisas não devem. Chocarrices são gracejos imorais, que têm conteúdos eróticos, piadas sujas, né? Às vezes alguém conta uma piada e suja. Nós vamos ver daqui a pouco, lá no outro ponto a gente vai entrar com. Vamos primeiro devagar. Então, essas coisas não devem, elas são inconvenientes. E aí Paulo fala uma palavra interessante que eu achei muito bonito isso. Ele fala, antes, pelo contrário. Aqui ele mostra um contraste muito grande. Eu pensava que ele ia falar como nós devemos falar e tal, mas ele lança algo muito mais sublime do que nós pensamos. Ele fala, antes, o que ele diz? Mas ao invés disso, antes, pelo contrário, ações de graças. Então eu pensei, puxa, nós não devemos falar essas coisas, mas antes com ações de graça. O que é ações de graça? Ações de graça, nós temos que ter um coração de gratidão a Deus, pelo que Ele é, estar contente pelo que Deus deu para você. Eu estou muito contente, Deus deu isso, eu estou feliz, essa era a minha porção. Senhor, se ainda não é verdade, Senhor, me ajuda a agradecer. Coração de gratidão. O pai ama isso, o pai gosta disso. Um pai, qualquer um de nós aqui como pai, vê o filho chegar e demonstrar gratidão, falar, pai, eu fiquei contente. Às vezes ele não podia ganhar um brinquedo muito desse sofisticado, mas ganhou algo tão simples, e ele vem lá dar um abraço e um beijo no pai e fala, muito obrigado. Eu estou muito contente pelo presente que o Senhor me deu. Ainda ganhei um presente, Pai. Muito obrigado, Pai. Se você como pai receber isso, eu não tenho dúvida, você vai abraçar e vai ficar muito feliz com isso. Ao contrário também é verdadeiro. Quando um filho ganha as coisas e... Mas isso que o Senhor me deu, que droga! Que ingratidão é essa? Então ele diz que nós devemos, antes pelo contrário, ações de graças. A gratidão, estar feliz pelo que tem, saber que Deus é soberano e está no controle de tudo, de todas as coisas, estar contente pelo que Deus é, e pelo que Ele fez e pelo que nos deu, ter um coração de gratidão a Deus, sempre, né? Isso vai mandar embora a murmuração, muita coisa vai, o ambiente da nossa casa pode até mudar com isso. A palavra de Deus diz que em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Independente da hora, mas nós temos que agradecer a Deus. E quanto mais nós temos a gratidão, mais nós vamos se aproximando do caráter de Deus. Mais nós vamos parecendo com o nosso Deus. O versículo 5. Sabei, pois, remetendo aos versículos anteriores. Por isto, outra palavra difícil também, por isso, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. É a mesma coisa, pecados pesados. Incontinente é imoral também, não tem domínio próprio, há um desequilíbrio total na parte da imoralidade sexual. Porque Deus nos deu o sexo, mas é para no casamento, para nós desfrutarmos no casamento. É uma bênção? Sem dúvida. Quando nós praticamos no casamento é uma bênção, né?
Por isso que é importante você saber que Deus não está dizendo porque o sexo é proibido. O casamento é uma bênção. E como é uma bênção? Agora, fora dele, é terrível. É um pecado grave. E aqui ele está trabalhando isso de uma maneira firme. Porque isso, a nossa carne, o nosso eu, nós somos fracos em nós mesmos. Nós somos fortes em Deus e fracos em nós mesmos. Então, é importante isso. Nenhum incontinente ou impuro. Impuro aqui seria naquela época, as pessoas, lá no Velho Testamento, as pessoas pecavam, eram impuros, ficavam sujos, encostavam e teria que o sacerdote levar a sua impureza, levar um holocausto para poder depois, então, eles poder estar na presença dos demais. A impureza aqui é a impureza sexual também. E avarento que é idólatra, é interessante isso, né? Avarento que é idólatra, por quê? Porque o avarento, ele gosta de dinheiro, e ele se dobra não na presença de Deus, mas na presença do dinheiro, então passa a ser uma idolatria, né? Por isso que eles não têm herança no reino de Cristo e de Deus. Esses pecados praticados dessa maneira como estão, essas pessoas estão perdidas, elas precisam da graça de Deus. Somente um arrependimento, uma volta para Deus, ainda há esperança para que sejam salvos. Eu queria levar 1 Coríntios, seria bom se vocês pudessem acompanhar esse texto, 1 Coríntios 6, ele é bem completo nesse contexto. 1 Coríntios 6, capítulo 6, 3 versículos só, eu vou ler aqui, se você acompanha aí. 1 Coríntios 6, versículo 9, diz assim: ou não sabeis que os impuros não herdarão o reino de Deus? Olha aí, é o contexto que nós estamos aqui. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Se parasse aqui, eu sei que eu e você, nós ficaríamos tão desanimados. Mas olha o que o texto diz, olha o que Paulo continua dizendo aí no versículo 11: tais fostes alguns de vós, ponto e vírgula, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. E nós podemos dizer: aleluia, glória a Deus. Se nós estamos aqui hoje em Cristo, foi pela bondade de Deus, porque alguns de nós talvez praticamos isso, mas Deus em Cristo nos perdoou, nos justificou. Então há esperança para aqueles que ainda estão assim. Por isso que aqui então ele fala dessa hora, e aí nós podemos então ter esse coração de gratidão mesmo a Deus. O versículo 6, ele fala assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Irmãos, eu achei interessante esse versículo aqui, porque ele fala: ninguém vos engane com palavras vãs, palavras vazias. Porque essas coisas ele está nos remetendo lá no versículo 3 e 4, aquelas coisas que ele falou. Vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Irmãos, o que seria isso? Nós precisamos estar atentos. Às vezes a pessoa chega com palavras vãs e tentando nos persuadir. Por exemplo, todos somos filhos de Deus. É errado isso, são palavras vãs. Nem todos são filhos de Deus. Alguém chega e fala: você foi salvo mesmo, até nós somos salvos mesmo, agora está tudo bem, não precisamos mais nada. Não, errado, são palavras vazias. A palavra de Deus, é importante nós entendermos que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Então vai centrando nós no eixo, vamos vendo, tendo uma firmeza
vai sendo fundamentado aqui dentro de nós. E nós vamos estando prontos para responder, ou mesmo para, mais importante ainda, para vivermos assim. Existe uma separação tão grande entre os crentes e aqueles que não foram salvos, aqueles que não nasceram de novo pela graça de Deus. O próprio livro de Efésios, no capítulo 2, ali logo nos primeiros versículos, Paulo deixa claro, muito dentro desse contexto aqui, ele fala assim, só para lembrar os irmãos aqui, eu vou ler só para lembrar: ele vos deu vida, estando vós mortos, olha aí, nos vossos pecados, nos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo. Preste atenção nessas palavras, que nós vamos usar algumas delas depois. Segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Olha o versículo 3: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, olha aí, como também os demais. Irmãos, essa era a nossa posição. Esses pecados que cometíamos antes trazia a ira de Deus, nós estávamos debaixo da condenação. E Deus, nós somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. É muita graça, a gente vai vendo. É importante isso, nós nessa noite revermos onde nós estamos. Mas para que isso, irmão? Para nós vermos a graça de Deus abundante e nós valorizarmos o Redentor, a graça de Deus, como nós vimos hoje de manhã, muito importante, né? Mostrando que tudo apontava para Cristo. E Cristo chegou, Ele está conosco nessa noite, né? A presença dEle. E nós valorizarmos isso. Nós precisamos disso para enfrentar esse mundo, como foi dito hoje, quando Paulo fala em Gálatas, né, capítulo 1, esse mundo perverso, ele é perverso. Para nós, irmãos, para nós enfrentarmos esse sistema maligno, você e eu sabemos a situação que está, como é caótico, como é difícil, o inimigo está furioso. Nós precisamos da graça abundante, precisamos da palavra de Deus estar enxertada em nós, a ponto de nós estarmos convictos. Passamos hora difícil, alguém vai que tentar trazer essas palavras vãs, mas nós vamos ficar firme no Senhor, porque Ele é digno, foi Ele que fez, foi Ele que nos colocou nele. A honra, a glória é para Ele, e nós precisamos dEle mais do que nunca, para que não nos desviemos nem para a direita e nem para a esquerda, mantemos o curso firme olhando para Jesus. O cristão verdadeiro, então ele tem essa diferença, e sempre ele fala, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Há uma oportunidade para você e para mim, cada dia mais, de crer no sacrifício do Calvário ali naquela cruz, e nós possamos passar para os outros também essa oportunidade, para que eles se arrependem dos seus pecados e voltem para Deus, como um dia Deus fez conosco. Alguém orou por nós, alguém pregou a palavra de Deus para nós, e estávamos inscritos no rol dos eleitos, mas nós não sabemos quem são os eleitos. Nós precisamos pregar, falar de Cristo, falar da palavra dele, porque mas nós precisamos desenvolver a nossa salvação, nós precisamos continuar nessa direção. E eu gostaria de ler, eu vou ler para você, dentro desse contexto, vocês vão perceber as palavras aqui, eu vou ler para vocês Colossenses 3, do versículo 5 em diante. Olha como tem tudo a ver quando Paulo fala desse versículo 6 aqui. Olha só, no versículo 5, ele começa dizendo assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Porque nós podemos fazer, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Espírito de poder, de amor e de moderação. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E ele põe 2 pontos e ele vai dizer quais são. Olha aí: prostituição, impureza. Parece que nós estamos ouvindo isso agora, não estamos? No capítulo 5, olha aí, ele repetindo aqui: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Olha aí: por essas coisas é que vem a ira de Deus. Olha aí, a ira de Deus chegou quando essas pessoas quando praticaram lá atrás, quando as mulheres foram infiéis ali, os maridos, os homens
Israel foram infiéis, prostituíram com as mulheres que não tinha o Redentor, não tinha dentro do plano, e Deus caiu a ira ali naquele povo, foi terrível. E aqui ele continua dizendo que a idolatria, por essas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós outrora, mesma coisa. Olha como a redundância é importante, nós precisamos, nunca é demais falar as mesmas coisas. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, no outro tempo, quando vivíeis nelas. Olha aí, nós lembramos nessa noite onde nós estávamos, como nós vivíamos. Foi terrível, não foi? Agora mudou. Ele fala no versículo 8: despojai-vos, ou seja, tira essa roupa velha, não serve mais, tira. Igualmente de tudo isso, olha, ele vai citar de novo, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena, olha aí, do vosso falar. De novo ele vai falar: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem, olha de novo, com os seus feitos, e vos revestistes, ou seja, tirou a roupa velha e colocou a roupa nova. Se foi isso, revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E no versículo 11, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Ele termina: porém Cristo é tudo em todos. Então a gente vai vendo como é sério isso, como realmente é importante. Esses reforços é para nós lermos, não deixar de lado, é para nós clamarmos a misericórdia e tomar posse dessa palavra para a nossa vida hoje, nesse mundo tão difícil. No versículo 7, olha só, versículo 7: portanto não sejais participantes com eles. Muito bem, aqui fica o portanto, nos remete aos versículos anteriores. Se você vê, seriam dessas coisas. Na NVI ele já fica mais claro, ele fala: portanto não participem com eles dessas coisas. É mesmo? Só que é questão da colocação. Portanto, se remete aos versículos anteriores, que está lá no versículo 6, no versículo 6, essas coisas, que também nos remete ao versículo 3 e 4, aquelas coisas que nós falamos. Muito bem, a palavra aqui, participante, não sejais participantes com ele. O que é ser participante? É nós não sermos parceiros, nós não sermos conivente. Quem que são eles aqui? Essas pessoas que estão cometendo esse tipo de pecado, pois eles estão em trevas. Todos somos inclinados ao pecado, nós não somos melhor do que ninguém, nós somos inclinados ao pecado. Se não for a graça abundante, todo dia renovando, clamando ao Senhor, nós entramos também, nós não somos melhores. Prove a Deus dar o Espírito Santo, Ele que nos guia, que nos orienta. Então é importante tomar posse cada dia dele. Nós somos inclinados a isso. Existem pessoas que não são salvas, mas são pessoas boas, honestas, educadas, A gente vê por aí, pessoas às vezes que você andando no trânsito e você dá uma fechada, o cara podia tirar um revólver ali, mas tudo bem e tal. E se você for conversar com essas pessoas, elas vão falar: você viu aí, eles se vangloriam, pessoas boas, honestas, sinceras, mas eles não sabem que aquilo vem de Deus. A palavra de Deus é bem clara: todos pecaram, todos estão destituídos. E se a pessoa dessas hoje, sem a graça de Deus, é uma graça, não é a graça especial, Então, essas pessoas foi Deus que colocou, porque aprove a Deus. Talvez eles nunca vão saber, eles se vangloriam, está vendo? Eu sou um cara honesto, eu pago minhas coisas, mas é Deus que faz isso. Como Deus é bom, irmãos, como Deus é bom. E aí então, nós precisamos pensar sobre isso, que nós temos que ter essa convicção, esse contraste entre as pessoas que foram salvas e aquelas que não, é muito grande, e nós precisamos saber lidar com isso na nossa vida, no dia a dia, porque nós conversamos com pessoas, e estamos cheios de pessoas que nos rodeiam, que não são salvas, e como saber lidar com isso? Então nós vamos chegar lá. O versículo 8, ele vai explicar isso. Olha o versículo 8: pois outrora ereis trevas, agora sois luz no Senhor. E ele diz:
andai como filhos da luz. E o versículo 9, ele está junto, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Irmãos, eu achei muito forte esse versículo 8 aqui, porque ele fala, presta atenção, Paulo aqui fala que outrora erais trevas. Eu pensei assim, Paulo não fala que estávamos nas trevas, mas que nós éramos trevas. Tem diferença? Tem diferença, muito grande. Olha só, nós éramos trevas, e hoje nós somos luz. Quem fez isso? Quem fez isso? Aquele que morreu ali naquela cruz. Olha aí, voltando ao capítulo 5, versículo 1 e 2, e olhar o que aconteceu na cruz. Olha aí, a gente vai se deliciando, nós vamos se quebrantando, nós vamos andando em amor, não tem outro jeito. Isso é muito importante, ver de onde Ele nos tirou. Nós éramos trevas, aí você vê alguém nas trevas, você não vai xingar, chutar, você vai orar por aquela pessoa, você vai usar de misericórdia. Olha só, você vai se dar por ela. Por quê? Porque aquela outrora éramos assim. E você olha e fala, Senhor, graças a Deus, de onde o Senhor me tirou. O Senhor possa agir nessa pessoa também, Senhor. Tenha misericórdia dela. O papai vai ficar muito feliz quando o seu coração tiver isso. Você não vai criticar, mas você vai auxiliar. Vai fazer a pessoa ver, abrir os olhos, que ela está em trevas. Agora sois luz no Senhor, aleluia, andai como filhos da luz. E ele explica por quê. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Se nós olharmos Gálatas 5, lá no versículo 22, 23, ele fala, o que é esse fruto da luz? Lá ele usa a palavra fruto do Espírito, né? E eu vou dizer para vocês aqui, Gálatas 5, 22 e 23, ele diz assim, mas o fruto, interessante que aqui não fala plural, vocês perceberam aí? É fruto do Espírito. Agora olha só quanta coisa que tem: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso tudo não é fruto nosso, é de quem? Do Espírito. Não somos nós que damos esse fruto. Nós enchemos do Espírito, andamos em Espírito, vivemos na graça e vai saindo esse fruto. A honra, a glória ao Senhor. E eu achei interessante porque quando ele fala o fruto, e como é que a gente podia dizer, qual o fruto que poderia chegar mais próximo disso? A videira, um cacho de uma uva. Você pega um cacho de uma uva, quantas frutas tem ali? O cacho é um fruto, não é isso? Mas você vai tirando uma, duas, vai chupando. Então daria um pouco para a gente poder, eu sei que fica um pouco distante, mas dá para nós entendermos um pouco desse plural, desse singular aqui, né? Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então, olha só, se nós não estamos transmitindo essas coisas, e não é fazendo força, é nós estarmos nele, porque um fruto, uma laranja, se a laranja falasse, você não ia chegar para ela e perguntar, e você, fez muita força para dar uma laranja? Não, está ligado na videira, está ligado no pé, ela vai dando normalmente. Versículo 10, o versículo 10 ele fala, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Interessante essa palavra provando aí, né? Então a gente pega, experimentando, pega uma outra, discernir, tudo isso são sinônimos, e pega uma outra, descobrir também, provando, descobrindo, sempre o que é agradável ao Senhor. Então eu pensei assim, que ele fala, provando sempre o que é agradável ao Senhor, não querendo agradar a nós, é tentando descobrir de que maneira nós podemos agradar ao Senhor. E eu achei muito importante isso, irmãos. Não tem uma forma, mas você pode descobrir o que é agradável ao Senhor. É você chegar, nos colocarmos sob a luz de Deus e nós perguntarmos para Ele, Senhor, como que eu posso agradar? Eu quero descobrir isso. Então, muitas áreas das nossas vidas, eu notei algumas delas. Por exemplo, cada área da nossa vida, nós podemos desfrutar, de descobrir como agradar,
como ser agradável ao Senhor, né? Roupas, prazeres, férias, diversões, anotei algumas aí, amizade, negócios, conversas. Senhor, como eu posso agradar ao Senhor da maneira de eu vestir? Senhor, eu estou para tirar férias. De que jeito seria uma férias que poderia agradar ao Senhor? Essas amizades que eu tenho, agrada ao Senhor? Porque agrada a mim, mas eu não quero, eu não sou o centro, eu tenho que agradar a Deus. Os negócios que eu faço, está agradando o Senhor? Está na luz? Diversões, esses prazeres, agrada o Senhor? Se não agrada, eu não vou fazer mais. Então é uma gama de coisas. Isso é importante, nós somos exercitados. Nós não ficamos com a nossa mente vazia. Nós vamos chegando a Deus, nos colocando diante dele. Senhor, o que agrada o Senhor? E aí você vai ver, a Bíblia vai te responder, Deus vai dar graça, né? Negócios, minha conversa, será que aquela conversa que eu estou tendo está sendo bom? Eu estou agradando o Senhor? Ou eu estou mais entristecendo o Senhor? Tem uma palavra lá em 1 João, no capítulo 3, no versículo 22, ele diz assim: e aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. É agradável ao Senhor? Então é algo que nós vamos exercitando, buscando isso, e quando venha, que acaba a paz, então nós paramos. Acendeu a luz vermelha, nós paramos. Versículo 11, ele fala assim: não sejais cúmplices nas obras infrutíferas, antes porém reprovai-as. Esse aqui é um texto que ele completa aquele lá atrás do versículo 3 e 4, muito mais. Ele é muito sério, esse versículo aqui. Presta atenção o que ele fala aqui, ó. E não sejais cúmplices, ou seja, não sejais parceiros, não sejais participantes, não participem com eles, não seja conivente nas obras infrutíferas das trevas, antes porém reprovai-as. Aqui há obras infrutíferas. As trevas não dão fruto, é obras infrutíferas, perceberam? Né? Obras infrutíferas das trevas. Então, a pessoa que está nas trevas, aquilo que não sei se eu já não comentei ainda, eu falei sobre os frutos do Espírito, né? Ó, só para compartilhar com vocês, bem rápido, quais são as obras da carne, que Paulo fala em Gálatas, no capítulo 5, ele fala assim, ó, preste atenção. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, 2 pontos, olha só: prostituição, impureza, lascívia, idolatria. Nós vimos isso agora há pouco, não foi? No capítulo 5. Olha aí: feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus. Os que tais coisas praticam, né, que ainda estão praticando isso. É muito sério. Então eu pude ver 2 maneiras aqui para a gente tratar isso. É muito sério esse versículo: não sejais cúmplice com as obras. Se parasse aqui, ó, para as obras infrutíferas das trevas, tudo bem, mas ele tem uma extensão: antes porém reprovai-as. O que é reprovai-as? Reprovai-as, as obras da carne, é você não concordar. E de que maneira nós podemos fazer isso? Tem 2 maneiras. Uma delas é você falar verbalmente. Por isso que eu disse que é muito sério, é uma hora muito... De que maneira nós falamos verbalmente? É um cuidado muito grande. Nós precisamos da graça de Deus, do Espírito Santo de sabedoria, porque tem que falar no tempo e na hora certa.
Você não sabe se vai ser irmão ou se não é. Então você vai ter que pedir isso, né? Por exemplo, a gente sabe que matar é errado. Isso é errado. Muito bem, são coisas, né? E nós temos que falar. Reprovai-as. Até ali você não seria andar, mas agora chega um ponto que antes, porém, reprovai-as. Então é um clamor muito grande tratar com isso, né? Porque nós muitas vezes somos crentes mal compreendidos, né? Aí nesse mundo as pessoas falam muito, né? Os crentes são cheios de legalismo. Ah, não pode isso, não pode. É crente, é crentinho mesmo. Pode fazer isso, pode fazer aquilo. Isso. Então nós precisamos ter um cuidado. Sabedoria de Deus, em amor. Por exemplo, alguém fala uma palavra torpe, um palavrão. Então é um momento, ele está com você ali, clamar ao Senhor, ou ali, ou mais tarde, enfim. Você poder chamá-lo, se for o irmão. Eu teria até uma sugestão aqui de um versículo que eu estava lendo, lá em Romanos capítulo 6. Olha o que diz aqui, ó. Olha que eu achei muito interessante esses versículos, capítulo 6, ó. Ele fala assim, agora, quando ele vai tratar da lei, a escravidão e a graça. Chega no versículo 21, ele fala assim, eu vou ler o 20, vai. Porque quando eras escravo do pecado, estava isento em relação à justiça. Versículo 21, naquele tempo, então ele está falando do quê? De algo que já correu lá atrás. Naquele tempo, que resultado colhestes? Quer dizer, pensa nós hoje como... Puxa, você lembra do que você fez lá atrás? O que você colheu? Ele responde, somente as coisas de que agora vos envergonhais. Puxa, é verdade, eu fiz isso, eu tenho tanta vergonha. Aquilo, né, traz à tona. E ele pergunta, porque o fim delas é morte. Aí no versículo 22, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto, aqui é o fruto, para a santificação. E por fim, a vida eterna. Então agora, vamos se colocar firme. O passado não foi bom, Deus te deu uma chance, salvou. Agora para nós termos um fruto com um propósito, para a santificação. E ele termina no versículo 23, de uma hora muito séria. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, a vida eterna, é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui é uma exortação muito grande, né? O irmão, você falou um palavrão. Irmão, faça favor, eu queria dizer para você, não é bom esse palavrão que você falou. A palavra de Deus diz que nós não devemos ter palavra torpe. Então põe diante de Deus, eu estou falando em amor, você é um filho de Deus e tal. E aí cabe a pessoa aceitar ou não, mas nós temos que cumprir isso. Ou ali, ou outra hora, reprovai-os. Cabe a nós agora. Ou a outra maneira também, seria por uma vida de santidade, uma vida que você não se associando com a pessoa. Aí não tem jeito de nós não lembrarmos do Salmo 1, né? Logo no Salmo 1, versículo 1, ele fala, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse é aquele que se colocou em uma postura, ele foi íntegro, ele não está se dando associação, ele está mostrando realmente essa postura. Isso pode incomodar. Então eu vejo que esse ponto aqui é realmente muito importante e está chegando uma hora que nós temos que nos posicionar em alguns pontos aí, né? Antigamente a gente não, tal, mas agora está chegando um momento muito importante. Versículo 12 ele explica, olha só, porque o que eles fazem em oculto, ou seja, em secreto, o só referir é vergonha. Outro ponto aqui que eu vi muito forte, porque o que eles fazem em oculto, só referir é vergonha. Quer dizer, como é que é isso? Os pecados que essas pessoas cometem, tão depravado, que só você referir, ou só você mencionar, é vergonha. Por que ele fala isso? Por que é vergonha? Né? Então a gente pensa assim, porque só o referir é vergonha? Porque você vai detalhar, vai fazer um detalhe daquela ocorrência. E esses detalhes podem corromper os pensamentos. Essa é uma razão que Paulo diz que só referir é vergonha. Então não há necessidade de você. E pensando nisso,
é uma opinião minha, não sei se você acolhe, você pensa também. Eu pensei assim, agora chegou o momento, por que eu vejo assim, por que esses termos tão difíceis? Impudicícias, orgias, lascívia, impuro. Então, ficam as palavras que você não cai naquela depravação. São palavras difíceis, palavras que têm um significado muito forte, mas ela não cai naquela palavra torpe, naquelas coisas que a gente fala, né? Então, quem sabe é isso também. Isso eu estou pensando comigo, eu pensei comigo, né? É interessante, na sabedoria de Deus, ele pode usar esses termos para não sofrer uma bala. Porque o que eu estou tentando dizer para você, é que no meio, eu não vou citar também, nem posso, porque a palavra de Deus, mas uma depravação terríveis, né? E que as pessoas cometem aí no mundo nesse mundo depravado, aquelas coisas que eles cometem, os nomes que eles fazem, tudo é trazer vergonha. É isso que Paulo está falando. Então, nós não devemos nem comentar isso. Então, esses termos aqui, impudicícias, é imoralidade sexual, orgias, são palavras fortes, mas não chega ao ponto daquelas que nós usamos, né, no vocabulário e tal. Muito bem. Então, eu acho que é isso que também nós precisamos ter realmente esse controle da nossa língua, da nossa vida, do nosso viver, né? E chegando no versículo 13, ele diz assim: mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna-se visível em todas as coisas. Mesma coisa, na NVI é assim, mas na nossa aí já diz assim: mas todas as coisas, todas as coisas reprovadas pela luz se tornam manifestadas, porque tudo que se manifesta é luz. Irmãos, é interessante esse versículo aqui. Por isso a vida santa, ela expõe à luz a pecaminosidade daquelas pessoas que estão em trevas. Agora, isso não quer dizer que todos aqueles que foram expostos à luz se tornam cristãos, não é isso. Porque tudo que manifesta é luz. Por exemplo, se alguém estiver lá atrás, eu não estou enxergando, eu penso, puxa, está com a camisa suja. Mas se chegar aqui nessa luz, e pôr na luz, bem perto, falar, é verdade, sua camisa está bem suja. De longe, às vezes, você não está no escuro, você não consegue ver. Mas chegou na luz, você vê, olha, está suja. Na luz ela traz. A luz dissipa as trevas. Quando você entra num quarto escuro, quando você acende a luz, o que vai embora? A escuridão, as trevas vão embora. Por isso que Deus diz que nós somos luz, temos que ser a luz do mundo, o sal da terra, né? E isso é importante. E lá no Sermão do Monte, Jesus, quando estava falando do Sermão do Monte, lá no capítulo 5, no versículo 16, ele fala assim, o tema lá é os discípulos, né, sendo a luz do mundo, ó. Ele fala assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Aí ele mostra o propósito, para que vejam as boas obras, as vossas boas obras, e glorifiquem não vocês, mas a vosso Pai que está nos céus. Olha como é que é importante. Jesus falou isso. E é interessante que ele fala aqui, vejam, não é falam. Que hoje muito nós estamos cansados de ouvir, o mundo está de ouvir balelas, coisas até de, né, que às vezes não edifica, que não se tornam verdades, mas é que ver é diferente, você vê aquela pessoa, por isso que ele fala, vejam, e tem um motivo aí, as vossas boas obras, e glorifique a Deus, quem é o vosso Pai que está nos céus. Muito bem, e o último versículo, pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Aqui nós vemos a vida daquele que passou por esse momento, você e eu, nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, estavam cegos, mortos, né? A palavra que ele usa é essa, e Deus nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, né? E agora, também esse fato, nós somos despertados desse sono, e agora tem outras pessoas que estão aí, nessa situação que nós estamos, e nós precisamos, hoje de manhã eu marquei aqui, chamou muita atenção, e ele encaixei esse texto aqui, esse ponto aqui, quando o Rodrigo disse assim, fale de Deus para as pessoas,
levar a palavra de Deus às pessoas. E é isso, esse versículo nos ajuda a ver isso também. Aquilo que Deus fez conosco, nós vamos levar ele, tirar do sono, daquela morte que ele está, pregar o Evangelho. Ó, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. É quando Cristo nos ilumina, nós levantamos dentre os mortos para a vida. Foi isso que aconteceu. E é isso que pode acontecer, você falar disso para as pessoas, né? Os não salvos, irmãos, eles devem ser avisados o caminho que eles estão, a situação deles, né? Seria importante, em amor, no momento certo, é lógico, né? Avisar como outrora nós estávamos também, e pela graça Deus nos tirou, né? Muito bom. Terminando então aí a aplicação que eu pude pensar aí sobre esse texto, eu não deixei de ver, quando eu vi, eu vou ler, são 3 versículos aí da sequência do livro, onde Paulo continua aí, nós vamos continuar a próxima reunião, assim que Deus permitir, não temos data ainda, quando ele fala assim, irmãos, então, de tudo isso que nós ouvimos, o versículo 15 fala, portanto, vede prudentemente como andais. Então, diante de tudo isso que nós ouvimos, então é para nós ficarmos, vede prudentemente como andais, não como necios, não como tolos, como ignorantes, e sim como sábios, remindo o tempo, ou seja, aproveitar o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não vos torneis insensatos, ou seja, sem juízo, né? Mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Esses, eu vejo que é isso que gostaria que pudéssemos aplicar nas nossas vidas, diante desse texto que nós lemos. Preste atenção como nós estamos andando. Nós temos que ser prudentes. Nós não vamos andar como as pessoas estão andando, os nécios, os tolos, os ignorantes estão andando aí sem batendo cabeça, não sabe para onde ir. Mas Deus já nos colocou onde nós temos que ir. Remindo o tempo, salvando o tempo, aproveitar as oportunidades e procurar compreender qual a vontade do Senhor, né? E a conclusão final, eu gostaria de ler um versículo também de Colossenses, que eu achei muito importante, e está dentro desse contexto, do capítulo 4, eu vou ler para vocês aí do primeiro versículo até o 8. Olha só o que ele diz, preste atenção, aqui o termo é esse também, a exortação à prática da santidade. Ele fala assim, finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos, no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, presta atenção, quanta maneira porque deveis viver e agradar a Deus. Olha só, tudo que nós falamos, viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo. Existia a turma que estava fazendo, e aqui tem muitos que estão fazendo, então graças a Deus, continueis progredindo cada vez mais, irmãos, continua progredindo, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor. Quer dizer, quantas vezes foram faladas, quem sabe muitas vezes as mesmas coisas, essas instruções, e eles acataram, e eles se firmaram, porque aqui ele dá testemunho que muitos estão aqui, ó, efetivamente estáis fazendo. Agora o versículo 3, pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, ou abstenhais seria deixar de fazer, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, olha aí, não com desejo de lasciva. De novo esse termo, é um termo que nós lembramos agora, fala da sensualidade, da libertinagem, de moralidade sexual também. Olha só, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, ninguém vai prejudicar. E aí ele continua dizendo assim, a seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza. Olha de novo, Ele não nos chamou para a impureza, para partes, os impuros sexuais, e sim para a santificação. Aí ele termina no versículo 8, dessarte, ou seja, portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem. Se eu ou você rejeitarmos isso, nós não estamos rejeitando o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Santo Espírito. Irmãos,
Tudo que Deus faz é com misericórdia. Ele é misericórdia. Então Ele faz tudo porque quer ver bem os seus filhos. Ele não faz isso para ver nós sofrermos. Ele faz isso para nós nos alinharmos de novo. É vivermos de uma maneira tal que agrade Ele, para o seu inteiro agrado. Nós precisamos sempre pensar isso. Ele disciplina porque Ele nos ama. Isso é importante. Você bate no seu filho, você corrige o seu filho porque você ama ele. Você não deixa ele à deriva. Então é importante nós estarmos pensando sobre isso nesses dias. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa hora, pelo Teu Espírito Santo e a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo possa trabalhar na nossa mente, no nosso coração nesses dias, para que possamos ser filhos que agradem ao Senhor, que vivem de maneira santa e irrepreensível perante Ti. Nos ajude, pois precisamos de Ti. Muito obrigado, Senhor, por essa hora em que nós estivemos aqui reunidos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.